Há milhões de anos atrás, a Terra possuía um único e vasto supercontinente cercado por um imenso oceano. Com o tempo, esse supercontinente se separou gradualmente e se fragmentou, dando origem aos continentes que conhecemos hoje. Atualmente, os cientistas estão intrigados com uma possível divisão ocorrendo dentro do continente africano. Mas o que exatamente está acontecendo? Corremos algum perigo ou o mundo está chegando ao fim, como muitos sugerem? Junte-se a nós enquanto analisamos como o continente africano está se partindo e como isso pode causar inundações recordes. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Neste momento, na África, há algo acontecendo que está preocupando os moradores locais, mas que ao mesmo tempo chamou a atenção dos cientistas. O continente está se dividindo, o que causaria grandes inundações. O fenômeno pode levar à formação de um novo oceano, um acontecimento raro. Como o continente está se dividindo e de onde virá esse novo oceano? A África está se dividindo em 2 partes, o que eventualmente irá levar à formação de um novo oceano. Quando tiver terminado, a divisão separará a atual Somália e partes do Quênia, Etiópia e Tanzânia do resto do continente. A grande fenda que se estende por vários quilômetros apareceu recentemente, de forma inesperada, no sudoeste do Quênia. A rachadura, que ainda está crescendo, já está causando estragos, como o colapso de um trecho da autoestrada que liga Nairobi a Narok. O aparecimento da fissura estava inicialmente ligado à atividade das placas tectônicas ao longo da fenda da África Oriental. No entanto, rapidamente começaram a surgir perguntas, incluindo por que ela se formou neste local e se o seu aparecimento está relacionado com a atual fenda da África Oriental. A rachadura pode, por exemplo, ser o resultado da erosão superficial do solo no preenchimento de uma falha antiga próxima à fenda. A Terra é um planeta em constante mudança, mesmo que a mudança possa ser quase imperceptível para nós em algumas de suas formas. As placas tectônicas são um excelente exemplo disso. Mas de vez em quando ocorre algo dramático, suscitando novas preocupações sobre a divisão do continente africano em 2. A litosfera da Terra, que é a crosta exterior do planeta, é dividida em várias placas tectônicas. Estas placas não são estáticas, mas movem-se a velocidades diferentes, deslizando sobre uma camada de rocha viscosa chamada de astenosfera. Os mecanismos que explicam esse movimento das placas tectônicas ainda são desconhecidos, mas é provável que incluam correntes de convecção dentro da astenosfera e forças geradas nos extremos das placas. Essas forças não apenas movem as placas, mas também podem fazer com que elas se rompam, formando uma fenda e potencialmente resultando na formação de novos limites entre elas. O sistema de fendas da África Oriental é um exemplo de onde isso está acontecendo atualmente. O Vale da Fenda da África Oriental se estende por 3.000 quilômetros, desde o Golfo de Adem ao Zimbábue, dividindo a placa africana em 2 partes desiguais, as placas Somali e Núbia. Uma grande fenda no sudoeste do Quênia revelou a atividade ao longo da parte leste do Vale da Fenda, que atravessa a Etiópia, o Quênia e a Tanzânia. Quando a litosfera é submetida a tensões horizontais, ela se estica e afina, eventualmente se rompendo, o que causa a formação de um vale. Esse processo é acompanhado por manifestações superficiais, como vulcanismo e tremores ao longo do vale. As fendas são a primeira fase da separação continental e, se forem bem-sucedidas, podem resultar na formação de uma nova bacia oceânica. O Oceano Atlântico Sul foi formado como resultado da separação da América do Sul e da África há cerca de 138 milhões de anos. Você já reparou como as linhas costeiras desses 2 continentes combinam, como peças gigantes de um quebra-cabeça? Há cerca de 300 milhões de anos, a Terra tinha apenas um supercontinente chamado Pangeia, que estava rodeado por um único oceano chamado Pantalassa. Mas que outras provas existem de que todos os continentes do mundo já foram um só? Bem, outro sinal revelador são os registros geológicos. Os depósitos de carvão da Pensilvânia têm uma composição semelhante à dos depósitos de carvão do mesmo período encontrados na Polônia, no Reino Unido e na Alemanha. Isso significa que a América do Norte e a Europa já foram uma única massa de terra. E de acordo com os cientistas, os tipos de minerais magnéticos em sedimentos geológicos revelam como os polos magnéticos da Terra migraram ao longo do tempo geológico.
Outro fato é que plantas idênticas, como a extinta Glossopteris, foram descobertas no registro fóssil de diferentes continentes. Além disso, as cadeias de montanhas que agora existem em diferentes continentes, como os Apalaches nos Estados Unidos e a Cordilheira do Atlas, que atravessa o Marrocos, a Argélia e a Tunísia, juntas faziam parte das montanhas centrais da Pangeia, que se formaram como resultado da colisão dos supercontinentes de Gondwana e Euramérica. O termo Pangeia é derivado das palavras gregas pan, que significa tudo, e Gaia, que significa terra. O supercontinente evoluiu lentamente ao longo de centenas de milhões de anos. De acordo com um capítulo do livro científico Supercontinentes Antigos e a Paleogeografia da Terra, quase todos os continentes estavam no hemisfério sul durante o início da Éon Fanerozoico, há 551 milhões de anos atrás. O maior deles, Gondwana, abrangia desde o Polo Sul até o Equador. O Oceano Pantalássico dominava o hemisfério norte. Outro oceano entre os paleocontinentes Laurência, Báltica e Gondwana começou a fechar durante o período Ordoviciano, entre 485 e 444 milhões de anos atrás. Depois, ele desapareceu durante o período Siluriano, entre 444 milhões e 419 milhões de anos atrás, quando os continentes Báltica e Avalônia colidiram com Laurência, formando a Euramérica. Finalmente, há cerca de 320 milhões de anos, Gondwana, Euramérica e os terrenos intermediários colidiram, formando o supercontinente Pangeia. No entanto, Pangeia não era o megálito que a maioria das pessoas acredita que seja. A Pangeia nunca incluiu todos os continentes ao mesmo tempo. Por exemplo, durante o período Carbonífero, entre 359 milhões e 299 milhões de anos atrás, o Oceano Paleotétis, que ficava ao leste da Pangeia, permaneceu intacto e serviu como uma barreira entre o supercontinente e vários grandes terrenos asiáticos independentes, incluindo Tarim, o norte e sul da China e Anamia. Durante o período Permiano, de 299 a 251 milhões de anos atrás, muitos territórios antigos que circundavam o supercontinente de Gondwana se afastaram da sua margem nordeste, dando início à abertura do Oceano Neotétis. E entre 195 milhões e 170 milhões de anos atrás, a Pangeia se separou em várias partes. A separação começou há cerca de 195 milhões de anos, no início do período Jurássico, quando o Oceano Atlântico Central se abriu. O supercontinente partiu-se, principalmente ao longo de suas fendas anteriores. Gondwana, ou seja, África, América do Sul, Antártica, Índia e Austrália, separaram-se primeiro da Laurásia, ou seja, da Eurásia e da América do Norte. Então, cerca de 150 milhões de anos atrás, Gondwana se desintegrou. A Índia separou-se da Antártida, e a África e a América do Sul também se dividiram. Por fim, a América do Norte separou-se da Eurásia há cerca de 60 milhões de anos. Mesmo sem que a divisão aconteça agora na África, é pouco provável que a atual configuração do continente seja a última. Vários supercontinentes se formaram na história da Terra, depois voltando a se dividirem em novos continentes. Por exemplo, a Austrália está atualmente se movendo na direção da Ásia, e a parte leste da África está gradualmente se separando do resto do continente. De acordo com um estudo, os supercontinentes parecem se formar a cada 750 milhões de anos, com base no surgimento de outros supercontinentes durante o Superéon pré-cambriano. O período ocorreu entre 4,5 bilhões e 541 milhões de anos atrás. A maioria dos cientistas acredita que o ciclo de um supercontinente é em grande parte impulsionado pela dinâmica da circulação no manto, a camada intermediária da Terra. Mas, para além disso, os detalhes ficam nebulosos. Embora o calor formado seja provavelmente causado pelo decaimento radioativo de elementos instáveis, como o urânio, os cientistas discutem se o manto tem pequenas bolsas de calor ou se toda a casca é uma grande transportadora de calor. A existência de forças suficientemente fortes para quebrar a litosfera é necessária para as separações continentais. A fenda da África Oriental é classificada como uma fenda ativa, onde o movimento do manto seria a fonte das tensões. A ascensão de uma grande coluna de rocha debaixo desta fenda estaria impulsionando a litosfera para cima, fazendo com que ela enfraqueça como resultado do aumento da temperatura, alongando-se e eventualmente quebrando. Dados geofísicos revelaram evidências da existência desta coluna mais quente do que o normal, conhecida como superswell. Esta supercoluna não é só amplamente aceita como a fonte das forças de separação que resultam na formação do Vale da Fenda, mas também tem sido usada para explicar a topografia anormalmente elevada dos planaltos do sul e leste da África.
As fendas têm uma topografia distinta, com uma série de depressões marcadas por falhas e cercadas por terrenos mais altos. No sistema da África Oriental, uma série de vales de fendas alinhados e separados por grandes falhas pode ser vista até mesmo do espaço. Nem todas essas fraturas se formaram ao mesmo tempo, mas sim em uma sequência que começou há cerca de 30 milhões de anos na região de Afar, no norte da Etiópia, e se espalhou para o sul em direção ao Zimbábue a uma velocidade média de 2,5 a 5 centímetros por ano. A fenda da África Oriental é única porque é possível ver vários estágios de fenda ao longo dela. Ao sul, onde a fenda ainda é jovem, as taxas de extensão são baixas e as falhas são espalhadas, com vulcões e terremotos sendo uma raridade. No entanto, indo em direção à região de Afar, o fundo do Vale da Fenda é coberto por rochas vulcânicas. Isso indica que a litosfera se afinou quase ao ponto de ruptura completa nessa área. E quando isso ocorrer de fato, a solidificação do magma e o espaço criado pelas placas quebradas começará a formar um novo oceano. A expansão do fundo do mar irá eventualmente progredir ao longo de toda a extensão do Vale da Fenda ao longo de dezenas de milhões de anos. O oceano inundará a fenda, encolhendo o continente africano e criando uma ilha maior no Oceano Índico, composta por partes da Etiópia e da Somália, incluindo o chifre da África. Eventos dramáticos, como falhas repentinas atravessando rodovias, podem aumentar a emergência criada pela fenda continental. No entanto, este é um processo muito lento que, na maioria das vezes, segue cortando a África sem que ninguém perceba. Embora a maior parte das fendas seja imperceptível para nós, a formação de novas falhas, fissuras e fendas, e de novos movimentos ao longo de falhas antigas, continuam. À medida que as placas Núbia e Somali continuam a se afastar, isso pode resultar em terremotos. No entanto, no leste da África, a maior parte dos locais propensos a terremotos estão espalhados por uma ampla zona do Vale da Fenda, que é de uma magnitude relativamente pequena. O vulcanismo que ocorre nas proximidades é mais uma manifestação superficial do processo de ruptura continental em curso e da proximidade da camada inferior, mais quente e fundida com a superfície. Os instrumentos de GPS revolucionaram este campo de pesquisa nos últimos anos, permitindo que os cientistas fizessem medições precisas de como o solo se move ao longo do tempo. De acordo com Ken MacDonald, geofísico marinho e professor emérito da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, os cientistas podem medir as taxas de movimento com a precisão de poucos milímetros por ano usando medições de GPS. À medida que obtivermos mais medições de GPS, teremos uma noção muito melhor do que está acontecendo. E observações detalhadas de satélite combinadas com pesquisas de campo também poderiam ajudar os cientistas a entender o que está acontecendo no subsolo da região de Afar. No entanto, se a área for utilizada como laboratório vivo para estudar a fenda continental, o ambiente não facilitará muito. Conhecida como Inferno de Dante, Afar é a cidade habitada mais quente do planeta. A temperatura geralmente atinge 54 graus Celsius durante o dia e cai para 35 graus à noite. O trabalho de campo de alguns cientistas concentrou-se em uma enorme fenda de 56 quilômetros que apareceu no deserto da Etiópia em 2005. Segundo os cientistas, a intensa ruptura foi equivalente a várias centenas de anos de movimento tectônico em apenas alguns dias. Qual será a consequência da separação da África em dois continentes? Queremos saber o que você acha. Deixe nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.